conhecido como homem de extraordinária fé. Desde cedo, ele tem caminhado para cumprir o propósito de Deus para a sua vida e geração. Ele pastoreia a Igreja da Paz em São Paulo. Sempre teve o desejo de que todos estivessem sendo discipulados. Vamos receber nosso palestrante com muita alegria e uma salva de palmas. Abe Uber. Vamos ficar de pé. Deus colocou no coração da minha esposa um objetivo e ela começou a fazer isso acontecer, né? Eu queria chamá-la aqui, a pastora Mara, que tem uma pequena lembrança dessa conferência para o pastor Abe. E aí nós vamos fazer uma mudança aqui. A Mara vai passar para o pastor. Amém. Tem que abrir, pastor, tem que abrir. E tem que usar. É uma cueca. Não, tô brincando. Uau! Oh! Mara, meu bem, tira aqui uma foto aqui para ficar. Senão fica meio deslocado. Isso. Tá com o pastor Abe de frente aí. Muito bem. Aí, pastor, já tem que fazer uso, viu? Então o copo sai e a caneca fica. Tá certo. Só tem a caneca oficial, viu? Só o pastor Abe tem, viu, gente? Não é só o Jô Soares que tem, não. O pastor Abe também tem, viu? Amém. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Aleluias. Vamos tirar uma foto depois, o senhor tomando na caneca, então? Tá. Então, de olho. Na hora que ele pegar a caneca, você pula em cima, viu? Então tá bom. Vamos orar. Estenda a sua mão. Pai, em nome do Senhor, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, pelo privilégio de estar aqui, por aqueles que chegaram para essa conferência, aqueles que estão chegando, e oramos do poder de Jesus para que o Senhor continue usando a vida do pastor Abe, como ontem à noite. Deus, que palavra, Senhor, que trouxe libertação para a nossa vida, trouxe direcionamento, abriu os nossos olhos, nosso entendimento. E agora oramos para que no poder de Jesus, nessa manhã, não seja diferente, Deus, que o Senhor acrescente mais, porque queremos mais. Tu és uma fonte muito rica e sabemos que do Senhor vem tudo que nós precisamos. E oramos para que o Senhor use o pastor Abe mais uma vez nessa manhã, para falar aos nossos corações, para a glória de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Podem sentar, meus amados. Que alegria, que prazer. Olha, eu tenho ficado assim muito abençoado com a comunhão, com a alegria. Ontem tive o privilégio de estar com o pastor Rodrigo e a pastora Mara e a equipe principal deles aqui. Foi tão importante aquele jantar. E ontem à noite aqui no culto também, na conferência, abertura. Ontem foi a abertura da conferência, foi? Que bênção, que honra poder estar aqui na abertura da conferência, e junto com vocês e tantos pastores de fora e líderes preciosos e membros aqui desta igreja tão amável, tão exemplar. Parabéns, muito, muito legal. Fala para o seu vizinho: olha, você assim está mais cheio de Jesus hoje. Fala para ele: você está mais magro. E fala para ele: isso é só o começo. Aleluia. Amém. Teve um menino, né, que chegou para a mãe e falou: mamãe, de onde viemos? De onde viemos? Ela falou: como assim de onde viemos? A nossa origem. Ele falou: meu filho, você já sabe, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele disse: mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse: você tem que entender uma coisa, meu filho. Uma coisa é a família do seu pai. Brincadeira, né? Claro. Esse casal precisava de ajuda, eu acho que, né, no casamento. Teve 2 outros meninos que tinham uma avó muito, muito espiritual, muito preciosa. Só que essa vovó, ela mimava muito eles. Então eles gostavam demais de passar o final de semana, em vez em quando, na casa da vovó. E os 2 estavam passando o final de semana na casa da vovó de novo. E ela tinha um quarto só para eles, com as 2 caminhas. Um tinha 4 anos de idade, outro tinha 6 anos de idade. E ela mimava demais. E aí, quando chegou a noite, ela falou: tá, vocês 2 já sabem fazer suas orações,
vão para o seu quarto, ajoelham ao lado da sua cama antes de dormir e vão fazer suas orações. Os dois foram lá ajoelhar. O de 4 anos começou a orar assim: Papai do céu, obrigado pela vovó, que ela é tão bondosa. E ele gritando cada vez mais alto, bem oração pentecostal: obrigado pela bola que eu creio que o Senhor vai me dar. Obrigado pela nova bicicleta, pelo PlayStation, Senhor. Ele gritando bem alto. O irmãozinho mais velho dele falou assim: maninho, você não tem que orar tão alto, Deus não é surdo. Ele disse: eu sei, mas a vovó é. Bem, não é, era bonito que ele estava orando, e não é errado pedir as coisas de Deus, mas eu acho que a motivação da oração dele não era nem para Deus ouvir, era para a avó dele ouvir, né? Deixa eu falar uma coisa, viu, pastor, viu, líder de célula, viu, futuro líder de célula, não é errado você crer que Deus vai te usar por grandes coisas, não é errado você crer por grande crescimento, se a motivação do coração estiver certa. Não é errado, não é errado. Se a sua motivação é para ganhar vidas, é para agradar a Deus, não é para exaltar o seu nome ou o nome da sua igreja, é algo que sempre temos que estar vigiando. Eu lembro lá em Santarém, quando a igreja ainda era pequena, mas eu já estava aplicando muita fé para a igreja crescer, e os membros começaram a ser contagiados com esse espírito de fé. Só que um dos membros chegaram para mim e falou assim: pastor, a nossa igreja vai ser muito conhecida, vai ser muito famosa, olha, ela vai ser muito conhecida. Eu falei para ele: querido, com todo carinho, essa não é a razão que a gente quer crescer, não é para se tornar famoso, nada disso, meu amado. A gente quer crescer é para ganhar vidas para Jesus. A gente quer crescer porque a gente quer saquear o inferno, esvaziar o inferno e encher o céu. Nós queremos povoar o céu de novas almas, de novas vidas. Então, sabe, sempre temos que estar vigiando, porque a motivação do nosso coração pode estar errada. Agora, tem 3 coisas indispensáveis se você quer o crescimento da sua igreja. Primeiro, o pastor principal e a equipe dele, é importante realmente separar muito tempo na presença de Deus e buscar a Deus sobre a palavra específica que Ele tem para a sua igreja. A palavra específica, até na forma de fazer as coisas. Por exemplo, olha o grande erro de muitos pastores. Eles, em vez de quererem separar tempo na presença de Deus, querem só imitar uma igreja que está tendo sucesso. Então eles vão para Santarém, procuram imitar tudo que Santarém está fazendo. O problema é que Deus não é fã de clone. Deus não é fã de clone. Então é importante, você pode aprender com os exemplos e ser inspirado pelos exemplos de outros. Mas você, pastor, não pode ser preguiçoso. É importante tirar tempo na presença de Deus para ouvir especificamente qual é o plano de Deus específico para a sua igreja. Então, no modelo MDA, é um modelo muito flexível, que dá muita liberdade. Por exemplo, lá em Santarém, o Tadel é toda terça-noite. Já em São Paulo, o Tadel está bem mais curto e é antes dos cultos de celebração, de manhã e à tarde. Já em Curitiba, na igreja do meu querido discípulo, pastor Luciano Subirá, na comunidade Alcance, o Tadel é na terça-noite, mas cada Tadel é diferenciado. Não sei, vamos supor, eu não sei exatamente como é, mas vamos supor, o primeiro Tadel do mês, a primeira terça do mês é para casais, é para os líderes de célula que trabalham com casais, e todos os casais da igreja estão convidados, e aquele impacto. O segundo Tadel do mês é para, vamos supor, para jovens. Terceiro Tadel para as mulheres. Quarto Tadel para os homens. Coisa assim. Então, cada Tadel é diferenciado. Já no meu discípulo, pastor Dilon, lá na Batista Shalom, em Curitiba, que também é uma mega igreja, é uma vez por mês. E ele chama de inovar. E é onde os líderes de célula vêm e são profundamente treinados uma vez por mês. Então, porque cada pastor tem que buscar a Deus
para saber os detalhes. Os detalhes, a Bíblia fala que Deus disse para Moisés: faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Então, o modelo geral, se a igreja escolheu o MDA, vamos supor, porque ela sentiu dirigido por Deus, é um modelo muito específico. Aliás, muito geral, muito flexível, não específico, muito flexível. Enquanto os detalhes específicos, o pastor e a equipe dele deve buscar a Deus para saber os detalhes de como implantar aquilo. Isso se refere ao crescimento da igreja, isso se refere a todo o aspecto da igreja. É importante fazer de acordo com aquilo que Deus te mostrou no monte. Quando eu falo no monte, não estou falando literalmente você tem que subir um monte, mas é separar tempo com Deus, porque Deus disse para Moisés: faça de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Então é importante você separar tempo com Deus, e Deus vai te dar os detalhes. Você que é líder de célula, cada célula tem as diretrizes que a igreja local colocou, amém, mas tem muita flexibilidade, muita liberdade, criatividade. Cada líder de célula também deve subir, entre aspas, um monte, receber de Deus palavras e para direcionar. Então, se você que é o líder daquela célula, o pastor daquela igreja, você recebe, então, são 3 coisas indispensáveis. Anota aí, número 1, em oração, receba uma palavra de Deus acerca da vontade dEle, nesse crescimento especificamente, acerca da igreja ou da célula aonde você está trabalhando. Número 2, então primeiro é em oração, receba uma palavra específica de Deus acerca desse crescimento. Número 2, é importante lembrar que para crescer por fora é necessário primeiro crescer por dentro. Vamos supor, um pastor que tem uma igreja de 100 pessoas, ele quer crescer a igreja. Vamos supor, o próximo alvo, Deus me falou em oração que o próximo alvo nosso é 250 pessoas. E agora a nossa igreja está com 100 pessoas. Só que para ele poder chegar a 250, ele tem que lembrar desse grande princípio. Para crescer por fora, é preciso crescer por dentro primeiro. Aquele pastor vai ter que arrumar espaço aqui dentro dele para 250 pessoas, antes dele poder crescer por fora. Está com 500 e o Espírito Santo te falou que é para você ter o alvo de 1000, você precisa crescer por dentro primeiro. Você tem que arrumar o espaço para as 1000 pessoas aqui dentro primeiro. Porque para crescer por fora, primeiro tem que crescer por dentro. Enquanto você não se vê, você está com 500 pessoas, o Espírito Santo falou que é para você chegar a 1000 na primeira etapa. Então, enquanto você não começa a se ver como 1000 pessoas, se organizar com 1000 pessoas, falar como já tivesse as 1000 pessoas, porque a fé chama a existência as coisas que não existem, amém? Então, enquanto você não se vê assim, você não arrumar o espaço aqui dentro, nunca vai chegar lá, porque até se chegasse lá a 1000, ia baixar para 500 de novo. Sabe por quê? Porque aqui dentro só tem 500, só tem espaço para 500. Então pode até crescer com grande movimento, espuma, mas aí volta para 500, porque aqui dentro ele só tem o tamanho de 500. Então, para poder crescer por fora, ele tem que crescer por dentro primeiro, tá? Agora, como crescer por dentro? Ainda estou no número 2. Esticar seus limites interiores. Como esticar esses limites interiores? Deixa eu desde já te avisar, para esticar esses limites interiores, dói. Sem sofrimento não há crescimento. Muitos talvez ficam perguntando, como que numa igreja, numa cidade de 15 mil, tem uma igreja tão grande, tão forte, tão abençoada como essa? Se você ouvir a história do pastor Rodrigo, que apesar de ele ser tão jovem, mas se você ouvir o sofrimento que ele já passou, a perseguição, as mentiras, as críticas que ele já passou, sabe, muita gente não entende isso, mas um fato é, toda árvore que dá muito fruto, ela leva muita pedrada. E se você não quiser levar pedrada, se você não quiser sofrer, então
é melhor se conformar com poucas pessoas, com uma igreja pequena, porque sem sofrimento não há crescimento. O que você diz? Chupa essa manga, gostei. Amém, eu gosto de manga, aleluia. Então, veja bem, isso é um grande princípio, gente. É um grande princípio. E deixa eu lhe falar uma coisa. O próprio Jesus disse: olha, falaram mal de mim e vão falar mal de você. Ele falou: se eu, que sou seu mestre, me chamaram de Beelzebul, imagina que vão chamar o discípulo, né? Mas ele falou: me seguiram e vão seguir você também. Então, quanto mais você cresce, mais você aparece, e mais o diabo fica endemoniado de raiva com você, e quer te derrubar, e quer inventar mentiras. Mas o que a Bíblia fala que a gente deve fazer quando eles inventarem mentiras sobre nós? Esses dias as pessoas me inventaram mentiras, e espalharam pela internet sobre mim. Sabe o que nós temos aprendido? O próprio Jesus disse que é para fazer isso, e o apóstolo Tiago também. O apóstolo Tiago disse: tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. Jesus disse: quando mentindo disserem todo mal contra vós, pulai de alegria e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós. Eu comecei a me alegrar. Eu falei: rapaz, que bênção, que honra sofrer pela causa de Cristo. Então, é sofrimento? É, mas com Jesus é um sofrimento cheio de alegria, cheio de vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Agora, quando vem os ataques do maligno, não recue, não se intimide, vai com toda a fé, com toda a coragem. Não evite esse sofrimento, porque esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro, e assim abrir o caminho para poder crescer por fora. Vocês entenderam? Porque sem crescer por dentro não vai poder crescer por fora. Número 3, anota aí: para arrumar espaço dentro de você, para poder esticar os limites, para poder crescer por dentro, primeiramente é importante você se livrar do entulho que está lá dentro. Muitos têm entulho, tem coisas que estão impedindo o crescimento interior, tá? Estão impedindo esse crescimento interior. Em outras palavras, para crescer por fora, é preciso crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que se livrar de mentiras do maligno, de fortalezas que ele estabeleceu aqui, que estão impedindo o seu crescimento interior. Então, essas mentiras que o maligno colocou dentro de você, que estão impedindo o seu crescimento interior, eu chamo de tatuagens ministeriais. Tatuagens ministeriais. Deixa eu explicar. Eu não tenho nada necessariamente contra tatuagem no corpo. Isso aí cada igreja, cada pastor, cada líder tem que ver como o Espírito Santo dirigir. Eu pessoalmente não tenho nada contra tatuagem no corpo necessariamente, mas a tatuagem interior é outra coisa. Mas para estudarmos a tatuagem interior, vamos falar um pouco de tatuagens aqui, tá? Muito interessante isso. Você sabia que a capital das tatuagens, qual é a cidade, a capital das tatuagens? É Hong Kong. Hong Kong é a cidade que tem mais loja de tatuagem do mundo inteiro, E eles foram lá para Hong Kong para fazer um estudo, uma pesquisa, e foram para uma das maiores lojas de tatuagem dessa capital das tatuagens do mundo inteiro. E tem um artista lá, um dos artistas mais famosos de tatuagem, e perguntaram para ele: qual é a tatuagem mais pedida, mais encomendada pelas pessoas? Ele disse: a tatuagem que as pessoas mais colocam no corpo é essa tatuagem em inglês, escrito Born Loser, que traduzida para português quer dizer nascido para o fracasso. É a tatuagem mais usada, nascido para o fracasso. E ele disse algo interessante. Ele disse: você tem que entender que quando uma pessoa coloca uma tatuagem no corpo,
ela já tem aquela tatuagem no interior, ela já está se vendo daquele jeito. E a tatuagem que ela coloca no corpo é somente uma exteriorização, daquilo que já existe dentro dela, da tatuagem interior. Vocês entenderam? A tatuagem exterior é só uma demonstração de uma tatuagem que já existe dentro delas. Como o diabo tem enganado tantas pessoas para acreditar em mentiras. Eu nasci para o fracasso. Mas não é só as pessoas do mundo. Pessoas da igreja muitas vezes já caíram nessa mentira. Eu nunca vou romper ministerialmente. Deus me chamou para ser pastor, mas é de uma igreja que nunca vai ser relevante, nunca vai crescer. É assim que eu sou, eu não tenho capacidade, nunca vou ter de ser o pastor de uma igreja grande. Que tatuagem que o diabo conseguiu imprimir, a pessoa realmente acreditou nessa mentira. É uma mentira, uma tatuagem. Eu sou feio, nunca vou poder ter mais estudos, nunca, eu nasci assim numa família pobre, eu tenho que me conformar, sempre vou ser pobre. Olha como o diabo é sujo, como ele consegue colocar tatuagens no interior da pessoa. Agora, vocês estão prontos para mergulhar? Nós vamos agora profundo aqui, tá? Isso aqui é para os homens, não para os meninos, não para as crianças. Vamos lá, para as mulheres, tá? Vamos estudar a estratégia do inimigo, de como ele faz uma tatuagem no interior das pessoas, tá? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14. Versículos 13 a 14. Hebreus 5, 13 a 14. Vai rápido. Hebreus 5, 13 a 14. Essa vida com Jesus é uma bênção. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades excitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Diga, não somente o bem, mas também o mal. Na Revista Atualizada, esse versículo, apesar de ter um português mais arcaico, mais erudito, mas a Revista Atualizada tende a ser uma tradução um pouco mais literal, com grego. E a imagem que se passa é que o adulto na fé, ele sabe discernir, como aqui está escrito, não somente o bem, mas também o mal. O que passa a impressão é o seguinte, é que o bem, às vezes a pessoa não tem que ser adulto para poder discernir. Até uma pessoa não crente, se ela entra numa atmosfera onde a presença de Deus, a adoração, a unção está presente, ela sente a presença de Deus, ela não sabe explicar, mas ela começa a chorar de alegria, ela não entende, mas ela discerniu que tem alguma coisa boa naquele lugar. Mas ele diz que o adulto sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque veja bem, às vezes, quando o diabo joga uma mentira, o diabo ele não pode controlar a gente, mas ele pode sim jogar mentiras na nossa cabeça. Quando ele joga mentira na nossa cabeça, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter nossas faculdades exercitadas para falar, peraí, aquilo foi o diabo que jogou aquele pensamento. Por exemplo, eu, quando era solteiro, muitos de vocês sabem meu testemunho, eu tive problemas sérios na área de impureza, eu não estava conseguindo vencer, mas através da intimidade com Jesus, e através do discipulado 1 a 1, eu consegui vencer todos aqueles pecados, ainda como solteiro, andando em santidade, sobre pornografia, sobre masturbação, sobre namoro imoral, andando em santidade como solteiro. Continuei andando em santidade muito tempo como solteiro. Aí eu casei e continuei andando em santidade.
Mas um dia, depois de estar recém-casado, eu estava em São Paulo, morava em Santarém ainda, mas eu tinha ido com um grupo de pastores para São Paulo para assistir um grande pregador internacional lá no ginásio do Ibirapuera. E no intervalo nós saímos para fazer compras, olhar as lojas, eu e os outros pastores. A gente estava andando na calçada, lá no centro de São Paulo, quando tinha uma banca de revista. E nessa banca de revista tinha um pôster lá com uma mulher nua ou seminua. E claro que eu não fiquei olhando, porque desde solteiro, quando Deus me deu a vitória, venci esse negócio de ficar olhando, né? E eu sempre tenho escolhido a declarar aquilo que a Bíblia diz sobre mim. O que a Bíblia diz sobre mim? Eu sou santo, eu sou transformado, eu realmente, por ser santo, sou atraído às coisas santas, não a prostitutas, não a imoralidade, não a corpo de outra mulher, sou atraído ao corpo da minha esposa. Essa é a realidade. Mas quando então eu vi aquele post sem querer, eu virei o rosto, continuei conversando aqui com os pastores, mas aí veio aquela voz. A voz veio assim: eu tenho que admitir que ainda sou atraído por essas coisas. Olha essa voz. Olha como o diabo é sujo. Ele não falou assim: você tem que admitir, você ainda é atraído por essas coisas. Se ele tivesse falado na terceira pessoa, você tem que admitir, você ainda... Eu ia falar: ei, rapaz, quem falou isso? Deve ter sido o cão, sai, cão. Mas não, ele falou na primeira pessoa. Assim que o diabo joga o pensamento, ele joga na primeira pessoa, para ver se cola, para ver se você assume como o seu pensamento. Entendeu? Eu tenho que admitir que eu ainda tenho problema com essas coisas. Mas na mesma hora é como se uma luz amarela tivesse piscando, né, no mundo espiritual, e o sinal de alerta: tom, 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 cuidado, meu filho. Corpo estranho querendo entrar em você, não permite, tom, tom. Na mesma hora o Espírito Santo me deu o discernimento: isso não é você, Eibe, isso é o diabo que jogou esse pensamento. Não assume essa identidade falsa de um cara que é fraco nessa área, porque você já venceu tudo isso já faz tempo, e você continua andando em vitória e santidade. Na mesma hora eu discerni que aquele pensamento não veio de mim. Na mesma hora, quando falou assim: eu tenho que admitir que eu ainda tenho problema nesta área. É o diabo falando, só que ele jogou o pensamento na primeira pessoa para ver se eu assumisse como o meu pensamento. Então, quando veio o pensamento, eu tenho que admitir que eu ainda tenho problema nessa área, e o Espírito Santo me mostrou que aquilo não era minha voz, era a voz do diabo. Eu respondi para o diabo, falei assim: você realmente sempre foi um cara imoral, você tem problema nessa área mesmo, mas eu não, porque eu sou um homem de Deus, eu ando em santidade e ando em vitória, em nome de Jesus. Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Versículos 4 e 5. Eu vou estar lendo de novo na revista atualizada. E eu quero que nós vamos estudar aqui profundamente esse texto, tá? Para entender a estratégia do inimigo. A Bíblia fala: nós não somos ignorantes à estratégia de Satanás, como ele procura destruir as pessoas. A Bíblia fala para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós não lhe ignoramos os seus desígnios, as suas estratégias. É importante você saber essa estratégia maligna, como ele constrói uma tatuagem no interior das pessoas, para poder destruir essa tatuagem, tá? Então veja aqui, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4 e 5 que nós vamos ler.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tá? Agora, para entender esse texto, deixa a sua Bíblia aberta, muito interessante. Espero que seja a revista atualizada nesse versículo, porque aqui na revista atualizada, mais uma vez, muito literal no grego, muito bom, apesar de ser um português mais complicado. Agora, veja bem, para entender a estratégia como o maligno opera, é importante ler de trás para frente, o do versículo 5, tá? Qual é a última frase do versículo 5? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, tá? O maligno começa a construir uma tatuagem, o que a Bíblia chama de uma fortaleza, dentro da pessoa, e tudo começa com um pensamento que não foi levado cativo. Então, olha como o diabo jogou aquele pensamento, naquele dia lá na calçada em São Paulo. Ele joga na primeira pessoa, eu tenho que assumir. Olha como ele joga na vida de muitos pastores. Eu não sou chamado a nunca ser pastor de uma igreja muito grande. Eu nunca vou conseguir romper. Olha outro pensamento que ele joga. A nossa cidade, nenhuma igreja conseguiu romper. A minha também não vai conseguir. O nosso povo nunca vai entender, nunca vai abraçar essa visão de células, porque é um povo que já foi muito queimado com essa visão. Enfim, são muitas mentiras que o diabo joga, e ele joga na primeira pessoa. Olha só, queridos, é muito importante entender que o maligno opera assim. Por exemplo, naquele dia, se eu tivesse assumido aquele pensamento, o diabo jogando a mentira, eu tenho que admitir, olha, ele jogando o pensamento, que eu ainda tenho um problema nessa área. E se eu tivesse aqui por dentro, é verdade, eu tenho que admitir. Aí ele imediatamente ia jogar outro pensamento. Que tipo de pastor que você é? Você é um hipócrita. Só que não ia falar você, desculpa, ele ia falar eu. Que tipo de pastor que eu sou? Eu sou hipócrita, porque eu ainda tenho problema nessa área. Aí ele joga outro pensamento. Eu estou longe, nunca vou chegar lá. Nunca vou ser o homem de Deus que eu estava sonhando ser. Ainda tenho esse problema. Por isso que eu nunca vou poder romper na minha vida. É isso que está me travando no meu ministério. O diabo fica jogando pensamento. Quando aquele primeiro pensamento não foi levado cativo à obediência de Cristo, aí ele joga outro. E com vários pensamentos, olha a penúltima frase aí do texto, 2 Coríntios 10, 5. Qual é a penúltima frase? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha só, quando um pensamento não é levado cativo, o maligno joga vários pensamentos mentirosos e constrói uma altivez. O que é altivez? No grego, essa palavra altivez é a palavra ipsoma, e ela quer dizer no grego algo elevado, uma barreira de proteção, um reduto. O que é isso? É um reduto para o demônio se esconder dentro da sua mente, um reduto para ele poder construir uma rede de mentiras dentro de você. Então a tatuagem está começando a ser feita, está começando a ser construída, porque vários pensamentos não foram levados cativos à obediência de Cristo, e vários pensamentos mentirosos
que não foram anulados, que não foram expulsos, que não foram levados à obediência de Cristo, vários pensamentos juntos formaram uma altivez, um upsoma. Agora o maligno já colocou o pezinho lá dentro, já está começando a tatuagem dentro daquela pessoa, tá? Se esse upsoma também não for anulado, não for destruído, aí olha a próxima frase: anulando nós sofismas. Vários upsomas juntos vão formar um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um argumento muito profundo, muito bem elaborado, que parece super racional, super lógico, muito bem explicado, mas é uma baita de uma mentira. Então, se esses sofismas não forem anulados, aí vários sofismas juntos formam o quê? Uma fortaleza, que é a primeira coisa na lista aqui. Uma grande fortaleza. Agora a tatuagem já está feita lá dentro. Agora, para tirar essa tatuagem, não é tão fácil. Não é tão fácil. O que você acha que leva, por exemplo, uma jovem de 17 anos de idade, linda, 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 personalidade legal, e por que dia após dia ela se entrega a homens horríveis que só querem aproveitar do corpo dela? E ela chora e fala: nunca mais vou fazer isso, estou jogando minha vida fora. Mas ela faz vez após vez. É porque ela tem uma tatuagem no interior. Ela não acredita mais em si mesma. Ela não acredita mais. O que você pensa que leva um cara que tem todo o potencial talentoso a ficar voltando para a bebida, para a droga e ficar? É uma tatuagem, é uma fortaleza que o diabo construiu lá dentro, entendeu? O que você acha que faz um pastor que tem tanto potencial, se ele mergulhasse na palavra, na oração, no jejum, aprendendo com outros pastores de igrejas maiores e tudo, que faz o pastor, em vez de ir atrás, em vez de crescer, ficar só assistindo o campeonato brasileiro? Ele está tão por dentro de todos os times de futebol, mas não está por dentro dos versículos da palavra de Deus. Ele gasta mais tempo no WhatsApp e no Facebook do que na palavra de Deus. É uma tatuagem que está dentro daquele pastor. É uma tatuagem. É uma tatuagem. É uma tatuagem que fez ele acreditar na mentira do diabo, que ele não é chamado para ser um pastor poderoso, espiritual, consagrado, mergulhado na presença. É uma tatuagem. É uma tatuagem no interior dele. Como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior das pessoas. O maligno é muito sujo. Eu nasci para o fracasso. Eu sou feio. Eu nunca consigo ser feliz em um casamento. Eu lembro um casal que eu fui aconselhar uma vez. O homem falou assim na frente da esposa dele: pastor, o problema sou eu mesmo. Porque ela estava reclamando, ele está me traindo. Ele falou: ela está falando é verdade. Isso, ela já é minha terceira ou quarta esposa. Ele falou assim: e nós, com ela eu tenho filhos, eu não queria destruir esse casamento, mas toda vez é assim. Eu não tenho razão nenhuma de trair, mas eu vou e traio a minha esposa. Eu não quero ser assim, mas não dou conta de parar. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu pedi ela para sair, fui falar com ele pessoalmente. Falei: você já entregou a vida? Já, pastor, não sei, não consigo mudar. Era uma tatuagem. E eu fui trabalhando com ele. Como destruir essa tatuagem? Pela misericórdia de Deus. Ele não só destruiu a tatuagem, salvou a família. Deus fez algo tão lindo. Uma dessas últimas vezes que eu estava de volta lá em Fortaleza, durante o culto, né, na hora da oferta, que está todo mundo andando no prédio, ele veio com a esposa e os filhos lá me abraçar e me agradecer, porque eu ajudei a destruir aquela tatuagem e salvar aquele casamento, aquela família, para a glória de Jesus. Agora, como destruir uma tatuagem? Nós vamos falar daqui um pouco, tá? Mas antes, vamos só falar um pouquinho mais sobre esse dilema da tatuagem, né? Olha, pastor, na nossa igreja não funciona o crescimento.
Sabe por quê? Eu sou o pastor, mas a minha esposa, ela não coopera, ela fica minando, falando coisas por detrás. É por causa da minha esposa que a igreja nunca cresce. Outro fala assim: a igreja que pastoreio nunca vai conseguir ser financeiramente bem-sucedido. Olha, o meu povo, olha a mentira do diabo na primeira pessoa. O meu povo nunca vai querer ser discipulado. O nosso povo nunca vai engolir esse negócio de células. Na nossa cidade, as pessoas só estão interessadas em fazer dinheiro. Nenhuma igreja conseguiu romper e crescer. Eu lembro em Santarém, quando eu cheguei lá, a única igreja que tinha crescido um pouco era a Assembleia de Deus. Todas as outras eram pequeninhas, 30, 40, 50 pessoas, sabe? Todas as outras eram pequeninhas. E lá era conhecido, cidade de Santarém, uma cidade muito tradicional, antiga. Tem mais do que 340 anos de idade, é muito antiga. E as pessoas falavam: não, aqui é um cemitério de pastores. Aqui é um cemitério de pastores. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus, vamos provar que isso não é verdade, né? E depois que eu comecei a pastorear a igreja, tinha uma mentalidade de pequenez, tinha uma tatuagem coletiva até, coletiva, onde as pessoas não acreditavam no crescimento, não acreditavam que a nossa igreja ia crescer, ganhar muitas vidas por Jesus. Só tinha pouquinhos bancos. E eu lembro que era 14 banquinhos, né? E eram bancos pequenos, sem encosto. E eu lembro que eu cheguei lá, depois que eu comecei a pastorear a igreja, em um dos cultos, onde era para vir toda a igreja, e só tinha 2 pessoas. Eu falei: porque vão chegar atrasados, mas eu vou começar na hora certa. Na hora certa. Coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra e dirigi um louvor bem comprido. Preguei uma mensagem bem comprida. Mas até o final do culto só tinha 2 pessoas mesmo. E uma era minha irmã Ângela. Uma das 2 pessoas, minha irmã Ângela. O outro era o irmão Egídio. O irmão Egídio era um novo convertido na época. E eu falei para ele: pega a bateria. A bateria estava mais nessa mesma posição assim. Pega a bateria, irmão Egídio. Ele não sabia tocar tão bem a bateria, mas era melhor do que nada, né? Então, pega a bateria. Aí só estava minha irmã Ângela aqui. E era umas 2 minutos antes das 7h30. Estava para começar o culto, que eu queria começar na hora certa. Ela chegou para mim e falou: Eibe, eu queria beber uma água, você vai começar agora? Eu falei: Ângela, eu quero começar na hora certa para o povo acostumar, porque eu pensei que ainda ia chegar mais gente, eles iam chegar atrasados e ficar com vergonha que chegaram atrasados. Eu falei: eu quero começar na hora certa. Ela falou: mas eu queria beber uma água. Eu falei: Ângela, não tem problema, pode ir lá beber água que eu vou começar assim mesmo. Então ela saiu para beber água, o irmão Egídio estava na bateria, os bancos estavam literalmente vazios. Mas eu lembro que eu falei assim: eu quero pedir a essa grande multidão para ficar em pé, porque eu estava enxergando pelos olhos da fé. Eu estava destruindo aquelas tatuagens, amém? Eu falei: eu quero pedir a essa grande multidão para ficar em pé. E até hoje eu lembro a música que nós cantamos naquele dia. Eu falei: e nós vamos iniciar cantando a música Então Se Verá. Tem alguém aqui que conhece, lembra dessa música? Então se verá o filho do... Amém. Tem alguns dinossauros poderosos aqui. Dinossauros que vão dominar o mundo, viu, irmãos? Em nome de Jesus, parabéns. Aleluia. Então, e todo culto eu subia, me vendo já como pastor de uma grande igreja. E eu falava: vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. Eu pregava para a multidão. Eu chegava no domingo à noite, aqueles gatos pingados, o diabo queria me desanimar. Eu falava: pela fé. E eu tive que perseverar. Mais do que um ano. Eu lembro uma vez, num domingo à noite, era tão pouca gente. E hoje é o pastor Geraldo, que é o pastor lá, né? Mas ele era recém-convertido das drogas. E eu estava treinando ele para ser um obreiro. E eu reuni, então, eu sempre reunia com ele antes da gente começar o culto. Ele sabia que eu gostava de começar na hora certa. Só que esse dia nós fomos orar, eu falei para ele: hoje é uma exceção. Hoje nós vamos começar atrasado, porque eu tenho que tirar um tempo na presença de Deus. Ele falou: tudo bem. Aí eu fui lá atrás. Hoje está tudo construído lá, né? Mas na época tinha um mato, uns capins bem altos assim, um escuro, e tinha um trilho dentro do capim. Eu entrei lá dentro daquele mato, no escuro, e como eu me lembro, eu comecei a chorar. E disse: Deus,
O que eu estou fazendo errado? Eu sei que o senhor não faz nada errado. O senhor não erra em nada. Se tem alguém errado aqui, sou eu. Agora, a tua palavra diz que tudo vem pela fé. Tudo vem pela fé. E eu estou aplicando fé. Eu estou declarando. Eu estou vendo. Eu estou declarando. Já faz 1 ano, Senhor. Estou declarando, estou perseverando. Mas eu devo estar fazendo alguma coisa errada. A minha fé, aonde que a minha fé está falhando, Senhor? Pode dizer, porque eu sei que o erro não está no Senhor. O erro não está no Senhor. Eu sei que o Senhor quer que a igreja cresça. E o Senhor sabe que eu não quero que ela cresça para a minha glória, mas é para a tua glória. É para ganhar vidas. Então, Senhor, onde que eu estou errado? Eu vi claramente a voz de Deus. Não foi audível, mas aqui dentro. Ele falou, não, você não está errando em nada na sua fé. Você só tem que acrescentar à sua fé a perseverança. O que a Bíblia fala? Hebreus 6,12. Não os torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, herdam as promessas. Ele falou, você está aplicando fé, mas você tem que manter a tomada da fé ligada, até que materialize seu milagre. Você só tem que ficar perseverando, não pode jogar toalha, meu filho. E eu voltei, subi lá para o púlpito, falei, eu vou pedir a grande multidão para ficar em pé e nós vamos começar. E eu ficava falando e pregando para a multidão, perseverando, orando, amando, cuidando das pessoas, perseverando na fé, destruindo as tatuagens interiores e as tatuagens coletivas. O que aconteceu? Começou a crescer. Aí, alguns daqueles membros antigos, isso realmente aconteceu. Alguns deles, vários deles, chegavam para mim e falavam assim, pastor, quero pedir perdão. De quê, meu irmão? Pastor, me perdoe mesmo, pastor. Mas é porque a gente não entendia os princípios de fé ainda. A gente não entendia. E o senhor pregava, a grande multidão, estou vendo a multidão. E o senhor pregava para a multidão, eu pedia a multidão para ficar em pé, a multidão faz isso, a multidão faz aquilo. E a gente olhava, não via multidão nenhuma. E a gente talvez até chegou a falar para outros também, peço perdão, mas é porque a gente realmente achava que o senhor tinha problemas mentais. Realmente a gente achava. A gente realmente achava, pastor, porque a gente não entendia os princípios de fé, mas agora nós estamos entendendo. Agora, veja bem, isso é um princípio. Muitas vezes é um sofrimento na hora que você está aplicando fé. Eu já tive líder de célula, depois que eles entenderam esse princípio, eles cresceram tanto. Eles falaram, agora eu sei porque a minha célula não cresce. Aí eles, agora eu vou ter outra mentalidade e eu vou perseverar. Aí no dia da célula lá, colocou as cadeiras numa roda. Chegou a hora de começar, só estava ele, a esposa e o filho. E antes o que ele fazia? Eles ficavam lá ajoelhados, orando, ó Deus, tenha misericórdia, faça uma obra na vida dos nossos membros da célula que estão atrasando ou faltando. O Senhor, tenha misericórdia de nós. Antes ficavam fazendo assim. Agora o líder de célula tinha uma nova mentalidade. Estava destruindo a tatuagem. Chega lá e fala assim, meu filho, pega mais cadeira, que eu já já estou vendo uma grande multidão aqui, não cabe todo mundo, olha, entra, pela fé. Ele falava assim, entra, pode sentar. Meu filho, pega mais cadeira. Aleluia, vamos lá, eu vou pedir essa multidão aqui na minha célula para ficar em pé, vamos começar. E os caras eram tudo loucos. Não é que ele falou, pastor, quantos líderes de célula falaram isso para mim? Pastor, eu fiquei fazendo isso com minha família, cantando, louvando, declarando palavra de fé. Começou a vir gente. Nossa célula já multiplicou 5 vezes, pastor, e é só o começo, em nome de Jesus. Diga, a fé funciona. Diga, transbordarei para a direita e para a esquerda. Os meus descendentes espirituais possuirão as nações. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Escuta bem. Em 1492, quando Cristóvão Colombo viajou para a América, as pessoas realmente, muitas achavam que a terra era quadrada e que se ficasse viajando de navio além do horizonte, ele ia cair para um vazio infinito.
Na bandeira espanhola, porque Cristóvão Colombo não era espanhol, mas ele viajou pela nação espanhola. E na bandeira espanhola estava escrito na época, em latim, essas palavras, pluras intra, que quer dizer em latim, nada além, porque eles acreditavam que não tinha nada além do horizonte, nada além, era um vazio infinito. O navio podia até cair para dentro daquele navio infinito, se viajasse. Mas quando Colombo encontrou a América, você sabia que eles mudaram o nome na bandeira espanhola, e até hoje está esse novo nome? O novo nome está escrito assim, plus ultra, em latim, que quer dizer mais além. Deixa eu te falar uma coisa, como o diabo tem imprimido uma tatuagem na mente de muitos pastores, de muitos líderes, não tem nada mais além para mim. Eu já vou pensar em aposentadoria, minha igreja nunca vai romper muito, minha célula nunca vai... Eu estou aqui para dizer que tem muito mais além para você. Seus sonhos serão realizados. Deus tem planos poderosos para a sua vida. Tem muito, muito mais além. Sabe, em 1923 foi estabelecido o recorde de quem pudesse correr a milha mais rápido na história do mundo. Uma milha é 1 quilômetro e 609 metros. 1 quilômetro e 609 metros. E o recorde de o homem mais veloz da história do mundo conseguiu correr 1 milha em 4 minutos e 37 segundos. Esse recorde foi estabelecido em 1923. Por mais do que 30 anos, ninguém conseguiu quebrar esse recorde. Ninguém. E até os médicos diziam, olha, pode até baixar um pouco, mas, porque era 4 minutos e 37 segundos o recorde, mas nunca nenhum ser humano vai conseguir correr a milha com menos do que 4 minutos. Porque se corresse com menos de 4 minutos, os pulmões iam explodir. Então isso é impossível para o ser humano. É impossível, diziam. E por mais do que 30 anos havia uma tatuagem coletiva, todo mundo estava acreditando nisso. Os próprios atletas e todo mundo. Mas durante esse tempo nasceu 2 meninos na Inglaterra. Todos os 2 meninos foram diagnosticados com uma enfermidade paralisadora que realmente degenerativa, que os impediria de andar. E os médicos falaram para os 2 meninos, para as famílias, né, dos 2 meninos, seu filho nunca vai andar na vida, por causa ele tem essa doença, ele nunca vai poder andar. Uma família acreditou naquele diagnóstico, e aquele menino nunca andou, até depois de se tornar adulto, ele ficou confinado a uma cadeira de roda para o resto da vida. A outra família, o nome do menino era Roger Bannister. A família não aceitou aquele diagnóstico. Não, nosso filho vai andar, em nome de Jesus, o nosso filho vai andar. Muita oração, muita perseverança. O menino realmente tinha muita dificuldade, mas o próprio Roger Bannister, ele falou, eu vou andar em nome de Jesus. Ficaram perseverando, e ele finalmente, cambaleando, não conseguiu andar. Ele falou, não, mas vou andar perfeitamente. E ele ficou com muita fé e perseverança. Finalmente ele conseguiu andar perfeitamente. Ele falou, não, mas eu vou conseguir correr. E com muita perseverança ele conseguiu correr. Ele falou, não, mas não vou só correr não, eu vou ser atleta de corrida. E ele, com muito esforço, ele conseguiu ser um atleta de corrida. Aí ele falou, não, mas não vou só ser atleta de corrida, eu vou quebrar o recorde. E mais do que 30 anos depois do recorde anterior, que era de 4 minutos e 37 segundos, ele correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. Ele quebrou o recorde. Olha só, tinha o quê? Uma tatuagem coletiva. Uma vez que ele destruiu essa tatuagem, nos próximos, escuta bem, tinha passado mais do que 30 anos sem ninguém quebrar o recorde, de 4 minutos e 37 segundos. Depois que ele correu em 3 minutos e 59 segundos, nos próximos 4 anos, 25 homens conseguiram correr a milha em menos do que 4 minutos. Uma vez que ele destruiu o recorde, 25,
conseguiram correr. Uma vez que ele destruiu aquela tatuagem. Mas o mais impressionante nessa história é o seguinte: agora a medicina havia evoluído na Inglaterra, eles tinham instrumentos de diagnóstico mais precisos, e eles então fizeram, um médico muito bom chamou os dois rapazes, o Roger Bannister e aquele outro, que todos os dois desde pequeno tinham sido diagnosticados com a doença, e eles descobriram, com esses instrumentos mais precisos, que o Roger Bannister realmente tinha essa doença, que não era para ele jamais poder andar, mas ele tinha quebrado o recorde de um homem mais veloz do mundo. E aí eles fizeram o mesmo estudo diagnóstico naquele outro rapaz que nunca andou na vida, e o mais triste, descobriram que ele nunca havia tido a enfermidade. Ele nunca havia tido, mas ele e a família dele aceitaram a mentira, a tatuagem, e ele nunca andou. Quantos estão aceitando uma tatuagem no seu interior? É muito forte. Pastor Eibe, como destruir uma tatuagem? Existe solução? É claro que existe solução. Escuta bem. Como que se destrói? Como que tira uma tatuagem na pele? Você sabia como que tira a tatuagem na pele? Tem alguém que sabe? Pode falar. Como é que tira uma tatuagem na pele? Isso mesmo, luz laser. Por isso que a tatuagem colorida é mais difícil. Porque a tatuagem que é só preta, a luz laser normal tira. Mas a tatuagem colorida tem que ter diferentes tipos de luz laser. É verdade, diferentes tipos de luz laser. É bem mais difícil tirar uma tatuagem colorida. Mas tira, mas é bem mais difícil. Mas você sabia que não é só luz laser? Você sabia que não é só luz laser? Mas vamos primeiro falar sobre luz laser. O que a luz laser representa para tirar uma tatuagem no interior? A Bíblia fala no livro de Salmos: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. A palavra é a luz laser. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para destruir essas mentiras, para destruir essas fortalezas, a Bíblia fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não basta só conhecer o versículo aqui, tem que ter revelação do versículo aqui. Revelação. Muitas pessoas perdem o milagre por 30 centímetros. Sabe o versículo aqui, mas não tiveram revelação. Uma vez que você começa a ter revelação, que Deus quer o seu crescimento. Eu lembro que eu ficava ensopando Isaías 54. Isaías 54 é uma promessa para a igreja, é uma promessa profética sobre a igreja. É aquela promessa onde ele diz: transbordareis para a esquerda, para a direita, a tua posteridade possuirá as nações. A igreja era pequenininha, mas eu me enchia dessas promessas. Eu fui pegando a palavra, luz laser. Jeremias 29, ele diz: eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de prosperidade, planos de sucesso. Eu ficava enchendo, luz laser. Tem que ter muita luz laser para destruir a tatuagem. Mas você sabe que não é só luz laser? Se eu pegar uma pele humana, fora do corpo humano, cheio de tatuagem, e eu colocar aquela pele humana aqui numa mesa, aí eu jogo luz laser, não ia tirar a tatuagem, ia queimar a pele. O que faz que quando você joga luz laser numa pele que está em cima do corpo humano, o que faz que não queima a pele, só tira a tatuagem e a pele fica limpa? Qual é o segredo? É o seguinte, que quando joga luz laser, o sangue do corpo humano é atraído, e o sangue vem por debaixo da pele e protege a pele para ela não ser queimada. Então, para tirar uma tatuagem, não é só luz laser, é a luz laser e o sangue. Para tirar também uma tatuagem no interior, não é só a luz da palavra, mas também o sangue de Jesus.
O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos livra da condenação. A Bíblia fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que nos mantém perfeito na presença de Deus. Eu estava falando ontem para os pastores, ontem à noite na hora da janta, eu estava falando para eles, olha, a Bíblia fala que na medida que você está seguindo Jesus, presente, passado e futuro, o sangue te mantém perfeito 24 horas na presença de Deus. É como um limpador de para-brisa de um carro. A chuva cai, ele mantém o para-brisa limpo. Assim também você está seguindo Jesus 24 horas por dia. O sangue, olha, te mantendo perfeito na presença de Deus. Aleluia. Não há condenação, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Eles, pois, o venceram. O Apocalipse diz: pela palavra do seu testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e porque não amaram a vida até na própria morte. Deixa eu te falar uma coisa: esse sangue de Jesus te mantém perfeito e purificado na presença do Senhor. Deixa eu falar, sabe, está na hora de destruir essas tatuagens. Está na hora da gente não aceitar essas tatuagens no nosso interior. Está na hora da gente começar a se ver. Sabe, a Bíblia fala que quando aqueles 12 espias foram entrar na terra prometida, 12 espias foram entrar na terra prometida, 10 voltaram com um relatório negativo. Não, nós nos vimos como gafanhotos diante daqueles gigantes, e eles também nos viam como gafanhotos, e nós também éramos gafanhotos. Mas Josué e Caleb eles não se viam como gafanhotos. Eles falaram: não, eia, vamos avante, porque certamente derrotaremos eles, certamente conquistaremos as terras. Esses gigantes nós vamos matar, nós vamos devorar como pão, nós vamos derrotá-los. Então os 10 espias se viam como gafanhotos, e os 2, Josué e Caleb, se viam como demolidores de gigantes. E sabe o que Deus falou para eles, 12? Ele falou: tu és o que tu vês. Vocês 10 estão se vendo como gafanhoto, vocês vão ser como gafanhotos. Vocês nunca vão derrotar gigante. Vocês vão morrer aqui no deserto. Vocês vão ficar no deserto. Os 2 estão se vendo como demolidores de gigantes, como destruidores de gigantes. Vocês vão destruir gigantes. O Caleb na época estava com 40 anos de idade. Eles tiveram que esperar mais 40 anos para todos os outros morrerem. Escuta bem, lá no deserto. Quando entraram na terra prometida, o Caleb, a Bíblia diz, estava com 80, e que ele estava com a mesma força, a mesma disposição, a mesma energia, e com 80 anos de idade ele subiu o monte Hebron e destruiu, matou gigantes de mais de 3 metros de idade, de altura, e ele matou e demoliu com 80 anos de idade, cheio de vigor, cheio de autoridade, porque ele era um demolidor de gigantes. Como que você se vê? Você se vê como pastor de uma igreja muito grande, como demolidor de gigante, ou você vê como gafanhotozinho? Tu és o que tu vês. Tu és o que tu vês. E tu te tornas o que tu falas. Josué e Caleb falaram: nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos crescer, nós vamos derrotar os gigantes. Os 10 falaram: não, nós vamos morrer aqui no deserto. Sabe o que Deus, está escrito lá na Bíblia? Deus falou assim: como dissestes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Os 10 que falaram que vão morrer no deserto, vão morrer no deserto. E os 2 que falaram que vão conquistar gigantes, vão conquistar gigantes. Tu és o que tu vês, tu te tornas o que tu falas. O que você vai ver? O que você vai falar? Você vai falar palavras de fé baseada na luz laser e no sangue de Jesus, que te purifica, porque Deus não te condena, você é purificado. Muitos pastores falam assim: é porque eu não mereço, eu pisei na bola muito, por isso que eu não posso crescer. Deixa eu te falar, não é pelos seus méritos, é pelo sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, que você vai crescer e vai demolir gigantes em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Declare essas palavras de fé. Diga assim: eu sou um demolidor de gigantes.
Começa a se ver como demolidor de gigantes, amém? Aleluia. Começa a declarar: eu sou um demolidor de gigantes. Diga: eu derroto todas as obras do mal. Eu sou bem sucedido, diga, no mundo espiritual e no meu ministério. Multiplica, cresce grandemente. Eu sou um pai ou mãe, né, se for mulher, de multidões. Essa é minha herança. Dar muito fruto, dar muito fruto, e fruto que permanece, porque isso é a minha identidade. Um frutífero, bem-sucedido, ganhador de multidões, faço discípulos das nações e derroto os gigantes, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Antes de encerrar aqui, eu quero também orar, sabe, destruindo fortalezas. O que é uma fortaleza? O que é uma tatuagem? É um jugo, é uma canga do inimigo sobre a pessoa. A Bíblia fala que a unção quebra o jugo, a unção destrói a tatuagem. Então eu quero orar com você numa transferência de unção, de crescimento e multiplicação, que vai destruir tatuagem. Se você fala assim: pastor Eibe, eu quero essa transferência de unção, vem aqui na frente agora mesmo, nós vamos orar junto, em nome de Jesus. Nós vamos orar, aleluia, amém. Nós vamos destruir essas tatuagens agora, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, amém, 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 aleluia, amém, 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 aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só beber água dessa caneca mais uma vez, a caneca da unção, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Essa vida com Jesus é uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se abasteça na presença de Deus. Agora, antes da oração, adore um pouco, adore um pouco, adore um pouco. Adore ao Senhor. Se abasteça na presença manifesta do Espírito Santo. Oh, glória a Ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Receba agora essa oração. Ó Pai, nós nos unimos em fé aqui com Teu Espírito Santo e com cada homem e mulher de Deus, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Nós nos unimos em fé aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço agora, Pai, eu lhe peço agora que pelo Teu Espírito Santo seja derramado a Tua unção, Senhor. A unção do Teu Espírito Santo seja transferido agora. A unção que vai destruindo toda tatuagem, a unção que vai queimando todo o mal, a unção do Espírito Santo que traz realmente à tona a luz laser da palavra, que toma posse do poder do sangue de Jesus. Nós declaramos essa tatuagem sendo destruída agora, essa tatuagem sendo eliminada, essa tatuagem sendo aniquilada agora, toda a fortaleza destruída agora em nome de Jesus, pela unção do Espírito Santo. Vem agora, Senhor, transfira uma unção do Teu Espírito Santo, uma unção de crescimento e multiplicação, a unção de pastoreio eficaz, a unção de disciplina
discipulado profundo e transformador, a unção de treinamento de líderes, a unção de grande crescimento em qualidade e quantidade. Receba agora, meu irmão, receba a unção sobrenatural de Deus, a unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça a tatuagem, a unção que traz crescimento e multiplicação. A unção, eu declaro, hoje é um divisor de águas na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. Agora, pega na mão da pessoa à sua direita, à sua esquerda, uma grande corrente de fé na presença de Deus. Declare essas palavras de fé, diga assim: eu recebo esta unção que despedaça o jugo, que destrói fortalezas, que aniquila toda tatuagem. Eu recebo a unção de crescimento, de multiplicação, ganhando vidas, multidões e cuidando bem delas. Eu declaro, essa unção está em mim, está dentro de mim, está sobre mim, a minha vida, a minha família, o meu ministério. Hoje é um divisor de águas. Hoje é só o começo. O melhor está por vir. Eu já me vejo com muito crescimento, com multidões de discípulos, de ovelhas, porque eu sou filho de Abraão, herdeiro da mesma promessa. Eu sou pai de multidões, e isso é só o começo. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém, amém, e amém. Aleluia.